Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto à competitiva Camila Quintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas que caíram em desgraça, os mitos que faziam concorrência, o folclore que ficou mal falado. O mito de hoje é uma divindade milenar que chegou a incomodar o culto monoteísta hebreu, Baal. Curtam e compartilhem para a gente continuar trazendo lendas difamadas aqui para esse podcast. Polêmica! Baal é um tipo de divindade adorado por diversos povos na antiguidade no que chamamos hoje de Oriente Médio, entre eles fenícios, cartagineses, diversos povos da atual Palestina, Síria e Líbia. O nome, na verdade, é um pronome de tratamento, que significa senhor, no sentido de dono ou chefe. Era um título para entidades masculinas, e sim, isso quer dizer que havia mais de um Baal. Para os fenícios e cartagineses, Baal era um sinônimo de Moloch, que a Camila Quintzel já apresentou para vocês em um outro episódio. Para os cananeus e os egípcios da época de Amenófis IV, Baal era um deus sol. Ele foi o deus oficial das 10 tribos na época do rei hebreu Acabe, com seu culto terminando na época do cativeiro do povo judeu na Babilônia de Nabucodonosor II. Aí vocês vão me falar, tá doida, Daniela? Como assim os judeus iam adorar outro deus que não era o Deus da Bíblia? Pois é, gente. O Antigo Testamento tem várias passagens, seja no livro de Juízes, Números, Reis, Jeremias e outros, que falam da adoração de falsos deuses, de estátuas de ouro e por aí vai. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Era um problemão, que inclusive deixou Moisés full pistola com a galera durante a caminhada em busca da Terra Prometida, quando pegou o povo no flagra adorando uma estátua. Muitas dessas passagens se referem exatamente ao culto a Baal, que era comum entre os povos de Canaã, e vira e mexe uma parte dos hebreus pendia para o deus vizinho. Sabe como é, né? A grama sempre parece mais verde. Afinal, pela variedade de povos que cultuavam esse nome, dá para ver que ele era realmente muito popular. Baal era considerado o senhor do universo, a divindade responsável pela fertilidade e pelas tempestades, o príncipe senhor da terra, senhor da chuva e do orvalho, aquele que cavalga nas nuvens, coisas para lá de importantes em uma região como Canaã. Ele era adorado por várias comunidades como um deus local, e por isso as escrituras hebraicas trazem o plural Baalim, e o nome Baal vinha normalmente acompanhado do nome do local onde ele era adorado, criando variações como Baal Peor, o Baal da região do Monte Peor, eu sei, gente, mas é com E, tá? Não é pior, é Peor, que era cultuado pelos moabitas, ou Baal Zebud, cultuado pelos filisteus na região de Ecrom. Guarda esse nome. Como eu já falei, o nome Baal significa Senhor e foi também usado por muito tempo pelos hebreus como título para o Senhor de Israel, o Deus que a gente conhece como Deus, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que transformou o título em um nome que significava outra divindade definitivamente foi a tentativa da rainha Jezebel ou Jezabel, esposa fenícia do rei Acabe, em tentar interferir no culto do deus hebreu com uma versão de Baal do seu povo, o Baal Melkart. A história, que consta no livro de Reis no Antigo Testamento, mostra que Jezebel criou um verdadeiro cisma religioso entre os hebreus, que passaram a associar Baal, antes um pronome, com a ideia de um falso deus e com a idolatria. Segundo a Bíblia, Jezebel usou o tesouro do templo de Israel para criar e sustentar uma nova casta de sacerdotes de Baal e também da deusa Ácera, chegando a quase 900 pessoas. Criou um templo para Baal, perseguiu, exilou e executou dezenas de sacerdotes hebreus e cidadãos que se opunham à religião estrangeira, sendo o profeta Elias quem mais se destacou na oposição a Baal, propondo à rainha e seus sacerdotes desafios que demonstrariam quem era o verdadeiro Deus, seja clamando por chuva, por fogo vindo do céu e etc. Não apenas ele ganhou todos os desafios e desmoralizou os sacerdotes de Baal, como matou todos eles no Monte Carmelo com o apoio da população. Junto com vocês, parceria com o povo no social. Depois disso, o pronome Baal foi trocado por Adonai, que em hebraico quer dizer Senhor Supremo ou Soberano, para se referir ao Deus dos hebreus. O que sabemos da mitologia de Baal foi encontrado em tábuas datadas de 2000 a.C. e encontradas em Ras Shamra, norte da Síria. Nelas, Baal, deus da vida e da fertilidade, trava um combate mortal contra Mot, deus da morte e esterilidade, a cada 7 anos. Se Baal triunfa, começa um ciclo de 7 anos de fartura. Caso contrário, serão 7 anos de seca e fome. Era para Baal que as pessoas pediam filhos, inclusive.
Baal seria filho de El, um deus primordial criador, e Ácera, deusa do mar, marido da deusa Astarte, deusa da fertilidade das estrelas, e também de Anat, deusa do amor e da guerra. Em algumas versões ele também era marido de Ácera, né, que seria a mãe. Mas vocês sabem, se em religiões organizadas e documentadas a gente tem variações, o que dirá do culto de uma divindade pagã espalhada entre vários povos há tipo 2.000, 3.000, sei lá quantos mil anos atrás. Tanto é que para os cananeus, Baal-Zefon era um deus das montanhas, cultuado em outeiros e morros, enquanto Baal-Peor era um deus do fogo e da fecundidade, cultuado no alto do Monte Peor, com orgias. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Um aspecto controverso é que em algumas regiões o culto a Baal incluía sacrifícios humanos, especialmente de crianças primogênitas, se misturando com a ideia do Moloch. Também eram práticas do culto a Baal a prostituição ritualística no templo, né, para tentar engravidar, então você vai lá e pede a bênção dormindo com outra pessoa. Danças frenéticas e automutilação. A queda de Baal de um pronome para algo demoníaco foi progressiva, porém certeira. No Novo Testamento, livro de Mateus, Jesus chama Satanás de Beelzebu, que é, na verdade, Baal-Zebu. Lembram que eu falei dele antes, uma divindade filisteia que tinha esse nome? Então, assim ficou subentendido que Baal era, na verdade, o diabo disfarçado de um falso deus para ser adorado. O nome pegou e virou sinônimo de demônio, tanto que ele ganhou com esse nome uma mitologia própria, com direito à posição na hierarquia do inferno, pecado capital próprio e muito mais. Mas aí é outro episódio. Quem quiser saber, pede um episódio sobre Beelzebu. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, se essa história foi legal, mande seus recados e pedidos para contato@euideuses.com.br. Ou se preferir, se você achar que e-mail já era, ninguém mais usa isso, aparece nas nossas redes sociais para conversar. Facebook, Instagram, YouTube, a gente sempre lê os recadinhos e responde. E, como sempre, dá aquela força, gente. Recomenda para os amigos, divulga o podcast para a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. E fica aquela dica para você não ser enganado facilmente por qualquer falso deus por aí. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye. Cuidado quando for falar de mim e não desonre o meu nome. Será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas sorrir? Não sei.